Eu acho que a gente pode primeiro começar, Valéria, você contando quais são as dificuldades de se organizar um documento como esse, né? Porque nas suas andanças aí pelo Brasil todo, você percebeu isso, né? Nesse período de organização aí, né? Uma rede grande de escolas, né? Quais são as reais dificuldades que a escola tem, que é pensar um plano educacional individualizado para atender efetivamente as crianças e os adolescentes, né? Não é a gente fingir que a gente inclui. É a gente incluir verdadeiramente. Né? É tão curioso, Adriana, porque muito se fala sobre metodologias ativas, agora, né? A tônica é o ensino híbrido, sala de aula invertida, metodologia de projetos, né? Agrupamentos heterogêneos, né? Então, muito se fala sobre esses conceitos, né? E pouco se pensa sobre isso na prática escolar. Então, é muito interessante também perceber jovens educadores, né, que se formaram a partir desses referenciais teóricos e que repetem práticas de salas de aula como as que você vivenciou como estudante e que eu vivenciei como estudante, que são capazes de dizer que precisam seguir os conteúdos curriculares anuais, né, que foram propostos, né? Então, isso é muito importante de ser considerado. Por quê? A legislação traz, né? Então, desde a década de 90, quando houve a reforma curricular, todo o conceito da adaptação de currículo, da flexibilização curricular, que são propostas que só podem acontecer dentro da escola pela competência dos seus profissionais. Então, pela competência da coordenação pedagógica e da equipe docente. Só pode fazer isso quem está dentro da escola. Por que eu estou dizendo? Porque quando você lida com um estudante com uma deficiência de qualquer natureza, né, e que tenha tido a oportunidade de passar por um processo diagnóstico e que tenha tido um laudo, né, esse estudante, ele tem sim, né, um diferencial, um benefício em relação a um outro que não tenha tido essa experiência. Por quê? Porque esses profissionais da área de saúde usam todo esse processo de avaliação diagnóstica da área de saúde para nortear o tratamento dele e para oferecer uma interlocução com a escola, né? Então, se nós tivéssemos uma interlocução entre saúde e educação, como ocorre em alguns países, a escola seria um interlocutor a mais no tratamento deste estudante, porque ela traria as informações do seu âmbito, né? No Brasil, isso não acontece ainda, mas é muito importante que a escola pública, e principalmente a escola particular, que tem mais possibilidades, que ela busque dialogar com o profissional de saúde que acompanhe esse estudante. O que a gente não pode perder de vista, Adriana, é que o laudo médico, psicológico, fonoaudiológico, fisioterapêutico, neuropsicológico, enfim, ele não determina a prática escolar. O que é que determina a prática escolar? Em primeiro lugar, a avaliação diagnóstica escolar, né? Que vai dizer quem onde está esse aluno, né? Exatamente, quem é esse estudante. Então, o que ele sabe em relação ao currículo daquele ano escolar, né? Qual é a posição dele em relação às diferentes disciplinas, né? Então, como ele está em relação à leitura e interpretação, à produção escrita, quais são os conhecimentos dele em relação à matemática e assim por diante, né? E isso, só quem pode fazer são os educadores que estão com ele, né? Acompanhados da coordenação pedagógica,
né? Então, a gente parte de quem é esse aluno, o que ele sabe e o que nós pretendemos atingir com ele. Né? Então... acho que o que você está falando, Valéria, é a gente conseguir, né, a partir de um laudo, quando ele existe, né, de um profissional da saúde. Então, eu tenho um laudo de uma neuropsicóloga, né, que vai dizer que lá determinado aluno tem um déficit de atenção e que para isso existem algumas premissas que são importantes a escola cuidar. Como, por exemplo, dar um comando de cada vez, ele ter um número reduzido de pessoas dentro da sala. Então, né? Então, assim, a gente sabe que, muitas vezes, eu vou colocar meu filho numa escola que tem 50 alunos, ele tem um déficit de atenção, ele vai ser prejudicado com isso. Então, eu tenho que procurar uma escola que tem uma quantidade menor. Isso a gente está pensando aqui numa realidade da escola particular, privada. Sim. Porque quando a gente pensa na realidade da escola pública, os pais, muitas vezes, não têm essa opção. Né? Sim. Agora, a partir do momento que eu tenho né, essas orientações que vêm da área da saúde, né? Fazer uma avaliação, precisa ter uma pessoa que faça a leitura da avaliação para ele, é preciso que os conteúdos sejam, então, como você está dizendo, próximos àquilo. Essa avaliação vem, mas aí a escola tem que fazer essa avaliação diagnóstica para entender, peraí, o que meu aluno sabe sobre, então, português, no caso, leitura, escrita, interpretação, o que ele sabe sobre os conteúdos de matemática, de química, de física? Porque quando a gente pensa nos alunos de Fundamental 1, a escola, né, ainda que nós ainda tenhamos que avançar nessa questão da inclusão, a escola, ela é mais inclusiva com as crianças menores, né? Sim. Quando esses alunos chegam no Fundamental 2 e quando chegam no médio, então, há completamente um descolamento da escola e uma falta de compromisso, né? Por quê? Muitas vezes na escola pública eu quero que ele se forme para o mercado de trabalho, né? Eu quero já que ele se forme, que ele tenha esse diploma, e na escola particular eu estou formando para ele entrar no vestibular. Então, aquele que está completamente longe disso, é como se ele pudesse passar pela escola, né, ali como um telespectador. E a professora Ana Aragão, na nossa live, né, especial, Papo do Meio-Dia de aniversário, ela conta a história, né, de uma aluna, ela lê uma carta, uma história real, em que a aluna passou o tempo todo cobrindo a letra A, né, um ano inteiro cobrindo a letra A, porque a escola não acreditava na capacidade dela. Né? E aí a gente tem, Valéria, as duas coisas. Né? A gente tem tanto as escolas que deixam os alunos completamente apartados, né? Eles ficam ali fingindo que estão na escola, né? Que aí dão atividades muito simples para eles, né? Só para passar o tempo, né? Quanto a gente tem escolas que não fazem nenhum tipo de adaptação e aquele aluno ele fica como um telespectador, né? Quer dizer, e aí existe a questão que é também emocional, que a Ana vai falar um pouco na sexta-feira, que é quando esses alunos eles começam a achar que eu sou burro, eu não consigo aprender. E aí essa imagem de si vai sendo destruída pela própria escola. E essa construção da identidade, ela é fundamental para que esse aluno queira ser mais. E muitas vezes, isso, né, quando você vê alunos de Fundamental 2 e médio, isso já está incorporado nele. Eu não consigo aprender, né? Eu não consigo aprender, então porque eu não consigo aprender, né, eu desisto mais rápido. E aí a escola às vezes fala assim, mas é porque é uma criança que desiste muito rápido, esse adolescente. É claro, né? Para ela aquilo já foi internalizado de que ela não é capaz, né? Então como é que eu vou tentar, né? Como é que eu vou tentar fazer algo se eu não tenho a menor condição? E acho que esse ponto que você trouxe é fundamental. É a escola ter uma boa avaliação diagnóstica de todas, em todas as áreas, em todos os componentes curriculares, né? A escola precisa, e ela acha que dar um monte de prova, principalmente no ensino médio, é avaliar, é uma avaliação diagnóstica, e não é, né? Não é. Então é diferente, Adriana, uma prova de uma avaliação diagnóstica, né? E eu te diria que há escolas que, mesmo sabendo do laudo da área da saúde, a despeito desse estudante, não flexibilizam nenhum tipo de tratamento escolar, nem em relação ao ensino, menos ainda em relação à avaliação, né? E principalmente a partir do ensino fundamental 2, né? E isso promove nesse estudante uma série de desdobramentos, né? Desde crises de angústia muito grandes, né?
até tentativas de suicídio, né? Ou, de fato, o suicídio, né? Porque a autoimagem desse sujeito fica de tal forma prejudicada e destruída, né, Valéria? A impossibilidade de se ver inserido no grupo fica de tal forma colocado que ele não vê outra alternativa senão o suicídio, né? E eu vejo muito isso, Valéria, quando, por exemplo, a gente está observando a aula e a gente vê que um professor chama um aluno desse, que nitidamente tem uma dificuldade grande, né? E pede para ele responder oralmente um exercício, né? E depois, eu já presenciei professores que depois, conversando com a família, falam, mas o seu filho não se esforça. E não sabe o que é, ainda mais entre os adolescentes, o que é você fazer uma pergunta no coletivo e aquela pessoa não tem a menor condição de responder aquilo, né? Não tem a menor compreensão do que é aquilo. E em função disso, ela se sente exposta, né? E essas situações é que elas não acontecem pontualmente. São situações que acontecem de forma sistematizada, elas acontecem muitas vezes. E isso, né, desde que eles são pequenos, e intensifica na adolescência, né? Inclusive, a relação, a gente não vai poder aprofundar nisso agora, mas de indisciplina, de desinteresse, de desmotivação. Né? Não tem como uma pessoa vendo um professor falar uma outra língua que ele fique o tempo inteiro motivado a entender aquilo, né? Até porque, e aí muitas vezes o professor fala isso, né? Mas você tem que se esforçar mais, né? Eu brinco nas escolas, né? Mas é sério isso, eu falo, é como se você, né, pegasse uma pessoa com deficiência, uma limitação física, né? A pessoa está lá numa cadeira de rodas e fala, levante e ande, você precisa se esforçar mais, se você levantar e andar, você consegue. Não é assim, né? Mas ninguém fala para um cadeirante levante e ande, né? Numa escola. Mas muitas vezes a escola fala exatamente a mesma frase para alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né? Se esforce, fale, se interesse mais, né? Venha participar do nosso contraperíodo, porque a gente tem um espaço para tirar dúvidas. Dúvidas que estão absolutamente distantes. E participar desses momentos faz com que o aluno se sinta mais ainda apartado desse grupo, né? Mais exposto, porque ele vai vendo que ele não tem a menor condição de formular uma pergunta. Como é que eu vou tirar dúvidas de uma coisa que está muito distante da minha realidade? Né? Você vê que quando você fala disso, né, quando a gente fala de um trabalho de apoio, o trabalho de apoio no contraturno, eu estou reiterando as dificuldades do estudante. Eu não estou potencializando as possibilidades de aprendizagem dele. Então, quando eu digo ele vai para o apoio, né, ele vai para o apoio por quê? Para quê? Né? O que vai fazer lá? Para algo que ele não tem condições e que ele não aprendeu, nem aprendeu ainda, ele vai ser apoiado em quê? Né? Então, e às vezes dobrar, né, Valéria? Eu dobro. Isso. Eu vou repetir exatamente o mesmo sofrimento de sala de aula, agora num grupo pequeno. Por isso eu gosto da metáfora do leito de Procusto, né? Ou eu encurto o sujeito, ou eu estico o sujeito, né? Nestas situações, né? E aí, então, né? O que a escola tem como instrumento? Né? A escola tem a adaptação do currículo e a escola tem a organização do plano educacional individualizado, ou plano de ensino individualizado. Que é o famoso PEI, né? Que é o famoso PEI, que é um instrumento meramente escolar, né? Que não dá para o neurologista palpitar, que não dá para ninguém palpitar. Só a escola pode palpitar, a partir da sua própria avaliação. É muito curioso perceber o medo que a escola tem de fazer a sua avaliação escolar. E aí, Adriana, eu gosto muito de um pessoal da Unicamp, que é a Maria Aparecida Afonso Moisés e a Cecília Colares. Eu nem sei se elas estão tão na ativa ainda, mas na década de 90 elas produziram um texto que circulou muito no meio acadêmico, que é a história não contada dos distúrbios de aprendizagem, em que elas desmistificam muitos destes distúrbios, e nesse texto elas também mostram como a escola ficou acuada diante desse
suposto saber das áreas médicas, das áreas psi, em detrimento da área escolar. Né? E é isso que a adaptação curricular e que o PEI vem resgatar. Né? Então, partir da avaliação diagnóstica escolar, que vai mostrar como esse aluno se posiciona em relação à leitura, à interpretação e à produção escrita, né? E independente de qual é o segmento escolar em que ele está inserido. Não adianta o educador do Fundamental 2 dizer assim, mas esse menino, ele tinha que ter aprendido a escrever até o 5º ano. Não sou eu que vou ensiná-lo a escrever agora. Não, você vai fazer todo o seu possível e, se não der, vai fazer o seu impossível para ajudá-lo a construir instrumentos de leitura, de interpretação e de escrita. Né? E o próprio conhecimento lógico-matemático, né? Que é de inferências, de que é difícil, né? E eu estava vendo aqui as pessoas escreverem, né? Mas às vezes o professor se sente sozinho, né? Como fazer isso, né? E de fato, o que a gente tem defendido aqui em todas as nossas conversas, não só sobre inclusão, é que a escola precisa ser um espaço coletivo de reflexão e de formação, de estudo, né? De formação continuada. Exato. Né? Então, isso para todos os temas. E o da inclusão é um deles que é importante também, mas todos os outros. Professor que se sente sozinho, que não consegue fazer, né, um trabalho pensando nessa inclusão, porque de fato sozinho ele não vai conseguir mesmo. Isso precisa ser algo institucional. Isso precisa ter uma colaboração dos coordenadores, né? Essa parceria com a coordenação, até para poder orientar as famílias. Então, de fato, uma escola que os professores caminham individualmente, cada um com a sua sala, em que não há troca entre os professores, não há momentos de estudos, não há momento de reflexão, é muito difícil que, de fato, esse professor consiga fazer, por exemplo, um PEI. Né? É muito difícil que ele consiga fazer isso de fato sozinho. E não é só isso, vai ser difícil ele trabalhar com bullying, vai ser difícil ele ter políticas para se trabalhar com uma convivência ética, vai ser difícil ele trabalhar, então, com todas as temáticas, né? A Ana está colocando, né? O aluno é da escola, não é do professor. É exatamente isso. Exatamente. A escola tem que pensar, esse problema é nosso. E nós temos que, e quanto mais a escola for coletiva, for reflexiva, e estudar, e formativa, mais a gente ganha no ambiente sociomoral da escola como um todo. Precisa ser um ambiente sociomoral cooperativo entre os docentes, entre a gestão da escola. Né? Então, Adriana, e aí, assim, o PEI, ele é um documento vivo, dinâmico, que é alimentado, né? Então, ele parte do conhecimento do aluno, dali se estabelecem metas, né, para as diferentes áreas, né? Tem um estabelecimento também de cronograma, né, para que essas metas sejam atingidas. A minha experiência me diz que quanto menos metas e menor o prazo, mais fácil avaliar o sucesso. Fazer as reavaliações, né? Isso, e o sucesso dessa relação ensino e aprendizagem, porque elas não caminham em separado, né? Então, quando você diz assim, que o educador fala, mas o aluno é preguiçoso, o aluno tem que tentar, eu gosto de lembrar do que diz Perrenu, da homologia dos processos, né? O professor tem medo de fazer a revisão das suas próprias práticas, né? Quando você pergunta para ele, mas o que você conseguiu fazer de diferente com esse estudante? Quais foram as propostas que você fez diferenciadas? Ele também não consegue, né? Então, digamos que ele precisa ser acompanhado de perto, né? Pela coordenação, precisa existir uma instância de práticas compartilhadas, né? Porque o que um professor conseguiu de sucesso alimenta a prática de outro. O fracasso de um ilumina o outro para que alternativas sejam encontradas. Eu não conheço nenhum ambiente mais rico em relação a trocas do que a sala dos professores, quando bem orientado.